Pessoal, muito bom dia, boa tarde para vocês, boa noite, que Deus abençoe a tua vida, tá? Poderosamente. Eu venho hoje aqui só para colocar a minha opinião, dar a minha opinião de tudo isso que está acontecendo nas redes sociais a respeito do ator Paulo Gustavo, né, aonde um pastor, segundo nas redes sociais, na própria rede social desse pastor, ele coloca, ele externa ali o desejo de morte desse ator, né? Mas tá uma militância terrível, né? As pessoas estão comentando muito, né? A LGBT entrou no caso aí, está uma situação meio complicada. Então, é como se todos os pastores ele fosse iguais, como se todas as pessoas elas fossem iguais, mas não são. Temos diferença um do outro, né? Temos diferença. Então, o que eu venho colocar aqui, a minha opinião, dar a minha opinião, tudo isso que está acontecendo, né, que o Senhor Deus ele é misericordioso. Eu gosto sempre de usar a palavra de Deus em tudo aquilo que eu venho falar, porque a palavra de Deus ela é a base de tudo. Aqui nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, a palavra de Deus ela nos ajuda. Então, no livro de São João, o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Essa é a palavra de Deus. Então, tá havendo uma situação muito delicada aí fora, né? Dentro das redes sociais. Eu venho aqui dar a minha opinião, dizer que a opinião do pastor ele não condiz com a opinião de todos os pastores ou da grande maioria, né? Porque eu não penso dessa forma, eu mesmo não penso dessa maneira, eu penso diferente. O meu pensamento ele é totalmente diferente, porque eu conheço a Bíblia. Se o próprio Deus ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então Deus ele não usou de exceção, né, para um grupo de pessoas específica para que ele morresse. Jesus ele morreu por todos nós. Ele morreu pelo mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, sem exceção de sexualidade, de raça, de cor, ele morreu por todos. Então, e a Bíblia diz que o Senhor Deus ele não se alegra com a morte do ímpio. Então, ele foi infeliz dentro dessa palavra, foi infeliz dentro dessa opinião, né? E eu creio que Deus ele não pensa dessa forma. Eu não creio que Deus ele olha o ser humano dessa forma. Não, Deus ele olha diferente. O desejo de Deus é outro. Eu vou deixar uma reflexão aqui para as nossas vidas, que isso vai servir para cada um de nós. Isso vai servir para cada um de nós. A Bíblia ela não relata isso, ela não está escrito dentro da Bíblia, mas uma história paralela chamada-se 12 homens e uma missão. Essa é a história, esse é o livro, 12 homens e uma missão. Lá conta-se uma história de um homem, ou de 2 homens e uma mulher, né? Conta-se a história de Filipe
e de Bartolomeu, e uma mulher por nome Mariane, que é irmã de Filipe. Então se conta-se a história deles, ali onde ele vai a Ásia Menor e começa a pregar a palavra de Deus ali naquele lugar. Eles começam a anunciar o Evangelho de Cristo ali, eles começam a pregoar a palavra de Deus. E chega justamente um templo, que é o templo da serpente, ali dos romanos. Eles começam a pregar a palavra de Deus ali, e houve um abalo muito grande, houve um estrondo muito grande. Ali começou-se a manifestação de Deus naquele lugar. Jesus ele começou a trabalhar dentro daquela província, e muitas pessoas começaram a buscar o Evangelho, reconhecer a pregação de Filipe, né? Reconhecer a pregação de Filipe e de Bartolomeu e de Mariane ali naquele lugar. E ali, quando eles começaram a pregoar, o cônsul daquela província ali, juntamente com o sacerdote daquele tempo, ele levou o caso para o cônsul, e chegou até o ouvido do cônsul ali, que ali chegou uns pregadores novos, e começaram a pregoar que estava havendo muitos milagres estavam acontecendo naquele lugar, muitos milagres estavam acontecendo ali naquela região, né? Após a chegada de Filipe, Bartolomeu e Mariane, segundo conta a história, segundo relata-se a história desse livro, né? E ali eles começaram a pregoar a palavra ali, e ali muitas pessoas começaram a se converter o Evangelho de Cristo. E ali houve uma grande desfalca dentro daquele tempo. As pessoas reconheceram a manifestação de Deus, o milagre do Senhor Jesus ali, e começaram a andar junto, né? A levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador da sua vida e da sua alma. Louvado seja Deus. Muito bem. E ali, de repente, o cônsul daquela cidade, daquela província, ele ficou indignado de tudo aquilo que ele estava vendo, e eles começaram a falar que eles estavam fazendo magia, eles eram mágicos, eles estavam fazendo magia naquele lugar, que ele tinha uma espécie de amuleto para realizar todos aqueles milagres que eles estavam fazendo. Eles estavam usando algum amuleto para que aqueles milagres, aquilo acontecesse. Por quê? Porque eles nunca tinham visto aquilo acontecer. Muito bem, eu estou falando aqui em relação em você desejar mal ao próximo, às pessoas, porque a igreja que somos nós não fomos designados para desejar mal ao próximo, para pedir a morte de ninguém. Não, nós fomos chamados para levar o homem ao arrependimento através da palavra de Deus, né? Através do Evangelho de Cristo. Muito bem. E de repente eles foram pegos, todos eles foram pegos, né? Pelos milagres do qual estava acontecendo naquele lugar, naquela província. Todos eles foram presos, foram pegos, levados à corte, né? Felipe, Bartolomeu e Mariane, todos eles foram levados à presença daquele homem, à presença do rei, na presença do cônsul daquela cidade. E de repente eles começaram a eles despiram Bartolomeu, eles despiram Filipe, e colocaram eles despido para ver se eles não tinham algum amuleto por debaixo das suas vestes, que estava realizando todos aqueles milagres que estava vendo, que estava acontecendo naquela cidade. E eles colocaram Felipe, amarraram Felipe, colocaram Bartolomeu, né, em uma cruz, de cabeça para baixo, amarraram ele
cravaram as suas mãos, seus pés em uma cruz e penduraram a Filipe pelos tornozelos de cabeça para baixo. Eles colocaram, pegaram a Mariane, a irmã de Felipe, e despiram aquela mulher, arrancou a roupa dela, arrancou a roupa daquela profeta, daquela profetisa, arrancaram-se a roupa dela, mas de repente veio uma glória, um fogo que cobriu. Segundo a história, narra-se a história, conta-se a lenda que um fogo cobriu, né, as partes íntimas, né, da irmã Mariane, e houve um temor muito grande ali, de muitos, houve um temor muito grande ali de muitos, porém, muitos também não viram aquilo como meramente algo normal. Inclusive o cônsul e aqueles que do qual ali estavam não se converteram ao evangelho, não se converteram aquelas maravilhas, não reconheceu a glória de Deus ali naquele lugar. E a história vai dizer que Felipe, ele ora a Deus, ele ora ao Senhor para que o chão se abrisse e todos aqueles que não se converteram, que não reconheceram o poder de Deus, ele fosse engolido pela terra, Isso conta-se a história. Para falar a vocês, o livro chama-se 12 Homens e uma Missão. Está neste livro. Está-se na página 265 essa história. Se você comprar esse livro, você vai ver a história. E de repente diz que Deus, ele escuta a oração de Filipe, e ele abre-se a terra, e começa a engolir muitas pessoas ali. Narra-se a história, conta-se a lenda, que eles começam a ser engolidos. Porém, o cônsul também desce, as pessoas descem ali, mas Deus, ele resgata todos aqueles que do qual foram engolidos, porque a terra foi aberta, mas não foi fechada. Deus resgatou muito, o Senhor resgatou muitos daqueles que estavam, e menos o cônsul. Então, o que eu quero dizer com essa história? O que eu quero falar? Onde eu quero chegar com essa narrativa? Segundo conta-se a história, disse a lenda que Felipe, ele foi designado à morte, só por esse fato dele desejar a morte de muitos ali, porque ele foi para ali para anunciar o evangelho. Ele foi para aquele lugar para pregar o evangelho. Ele foi para aquele lugar para anunciar a salvação de Cristo. Ele não foi para ali para condenar e nem desejar a morte de ninguém. Ele tinha ido para aquele lugar para salvar, levar o evangelho de Cristo aos corações daqueles que do qual necessitava de ouvir a palavra de Deus. Ele não foi levado para ali para condenar ninguém. E a Bíblia diz que Felipe, ele foi morto logo após dessa situação. Bartolomeu e Mariane, eles foram soltos. Você vê a diferença das pessoas que desejam a morte de alguém, que deseja
a condenação de alguém, porque a igreja não foi chamada para condenar, a igreja foi chamada para salvar, levar o evangelho de Cristo, fazer a diferença sobre a terra, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, nós somos a diferença sobre a terra. Nós não podemos desejar morte de ninguém. O crente ele não pode desejar morte de pessoas nenhuma, de ninguém. O crente, o cristão verdadeiro, a igreja de Cristo, ele não pode desejar a morte de uma pessoa. Ele tem que levar a palavra para a pessoa, ainda que a pessoa não aceite, ainda que ela não aceite a palavra, mas a palavra foi anunciada, foi pregoada sobre ela, ainda que ela não aceite, ainda que ela rejeite a palavra, mas a palavra tem que ser anunciada. E após a palavra ser anunciada, ela não pode, de hipótese alguma, condenar aquela pessoa à morte ou uma condenação eterna. Não, por quê? Porque a igreja não foi chamada a esse propósito. A igreja não tem esse propósito, a igreja não tem esse direito. O direito da igreja é anunciar o evangelho, o direito da igreja é pregar o evangelho, o direito da igreja é levar a palavra de Deus a toda criatura. Essa é a ordenança do Senhor Jesus, em levar a palavra a toda criatura, ainda que a pessoa ela não aceite a palavra, ainda que ela não aceite, que ela rejeite a palavra de Cristo, mas a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, ela tem que ser anunciada ao coração de todas aquelas pessoas, mesmo ela não aceitando a palavra de Deus ao seu coração, mas a palavra de Deus tem que chegar ao coração dela. E se ela não aceitar, não é o direito da igreja, do homem, dizer para ela, apontar o dedo: você vai morrer, você vai para o inferno, você está condenado. Não. O direito da igreja não é esse. Deus não deu esse direito para a igreja. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito em falar isso. Então eu vejo muitos erros aqui dentro dessa colocação. Alguém, um pastor, que deseja a morte de alguém, deseja a morte de pessoas. Ô irmão, o que é isso? Onde que nós estamos vivendo? Pelo amor de Deus, a igreja foi chamada para interceder, a igreja foi chamada para elevar a oração, para ir aos hospitais, embora que hoje nós não podemos ir, mas a igreja foi chamada para ir aos hospitais, para entrar nos hospitais, para orar por alguém que do qual está lá sofrendo, está lá passando por situações difíceis. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado da igreja, não para condenar ninguém, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com essa palavra, que Deus venha assim abençoar cada um de vocês, que o Senhor Deus possa visitar a família desse rapaz, mas não somente dele, mas de todos aqueles que do qual está sofrendo, está passando por essa situação, que eu também passei por essa situação, né? Eu sei como que isso é difícil, é complicado, mas Deus me deu vitória para minha casa, tá? E eu espero que Deus também dê vitória para esse moço, que do qual está hospitalizado, o Paulo Gustavo, que Deus possa ir de encontro à vida dele, à família dele, que o Senhor venha fortalecer poderosamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.